Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Depois de um fim de semana marcado por manifestações na Alemanha contra a AfD e no seguimento de uma investigação jornalística revelar que o partido de extrema-direita já discutiu planos para deportações em massa caso chegue ao poder, as discussões ocorreram numa altura em que as sondagens dão à AfD cerca de 22% dos votos, mais do que qualquer dos três partidos que compõem a coligação de governo. Vamos também falar sobre a Coreia do Norte, onde Kim Jong-un parece ter abandonado o objetivo de uma reunificação com a Coreia do Sul para considerar uma guerra inevitável. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e estou com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Vasco, que significado têm estas manifestações que reuniram ao todo em diferentes cidades mais de 1 milhão de pessoas? 1,5 milhão é o que os organizadores reivindicam. O Guardian e outros jornais dizem que estiveram sensivelmente 100 mil pessoas. Portanto, em diferentes sim, localizações. Sim. Portanto, mas seja como for, são manifestações grandes. São manifestações grandes. E são provocadas por este incidente que tu referiste. Da reunião sobre as deportações ou a reimigração, sendo certo que há duas versões sobre essa reunião. Não é? A versão que foi utilizada, e no fundo é pretexto para estas manifestações, é que a AfD, em conjunto com neonazis e uma série de pessoas tenebrosas, tem um plano para deportar pessoas da Alemanha, incluindo cidadãos alemães. Esta é a história, não é? E, portanto, vem o fascismo, vem Hitler, etc, etc, etc. A outra versão é um bocadinho mais benigna, digamos, que a reunião, que era privada, onde não esteve a comunicação social, reuniu, de facto, pessoas que têm posições bastante duras sobre a imigração, mas a ideia da reimigração, de deportação, no fundo, limitar-se-ia a pessoas que tinham sido condenadas pela justiça por actos criminosos, ou pessoas que não conseguiam, e isto é um bocadinho mais difícil de definir, mas que não conseguiam integrar-se na cultura alemã. Isto, em princípio, pessoas que não falavam alemão, etc, etc. E, portanto, não é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, num caso estamos a falar de uma política que faz, de facto, recordar os nazis dos anos 30, das deportações. Noutro caso estamos a dizer, há aqui uma categoria de pessoas, por razões várias, que podem ser deportadas. E porquê é que eu começo por esta distinção? Porque, quer dizer, o próprio Parlamento alemão acabou de passar uma lei que faz basicamente isto, não é? Que permite que pessoas que... Como assim? Queres explicar? Não, o Parlamento Alemão passou uma lei que permite... Mas há uma questão, nós nessa reunião que está em discussão, são pessoas com a cidadania de nacionalidade alemã que iriam perder. Pois, claro, com certeza, pessoas que é normal, ou que pode ser normal, ou que não é inédito, não é? Quer dizer, pessoas que são nacionalizadas e depois cometem crimes, não sei o quê. Quer dizer, nós tivemos essa experiência com os açorianos, ou os lusodescendentes nos Estados Unidos, que foram recambiados para os Açores. Portanto, quer dizer, vamos lá ver. Não estou a dizer que isto seja, que necessariamente acordo com isto. Estou a dizer é que isto não é também a narrativa que está a ser construída, não é? Que veio o nazismo, não sei o quê. Não é isso. Quer dizer, há um conjunto de pessoas. Quer dizer, a cidadania é um privilégio. Portanto, se alguém quer ser cidadão português, tem de respeitar as leis portuguesas. Se comete crimes graves, acho muito bem que se lhe retire a nacionalidade. Eu não vejo problema nenhum com isso. Portanto, mas por isso é que eu começo por esta distinção sobre o que aconteceu na reunião, porque nós não sabemos ao certo. Sempre a falar de pessoas de várias nacionalidades, com dupla nacionalidade, não é? Uma vez que ninguém pode ficar sem nacionalidade. Sim, qual é o problema? Mas, Pronto, é uma distinção, ou seja, se estamos a falar de pessoas que têm apenas a nacionalidade alemã ou de pessoas que têm várias nacionalidades. Por isso é que a AfD
está nos 20 e tal %, por isso é que os partidos populistas, não sei o que, têm tanta popularidade por esta Europa fora e nos Estados Unidos. É que as pessoas estão fartas de um conjunto de coisas, não é? E eu acho que é do mais elementar bom senso que se aceite imigração, mas que as pessoas que querem viver entre nós se comportem como deve ser. E caso contrário, que lhes seja retirada a nacionalidade. Eu não vejo problema com isso. Há muita gente em Portugal que não vê problema com isto. Isto não é uma posição xenófoba, não é uma posição racista, é simplesmente uma posição de bom senso. O que não é de bom senso é abrir as fronteiras, como nós temos neste momento abertas, e não temos controle sobre quem está em Portugal. Portanto, é esta saturação com este politicamente correto, não podemos retirar a cidadania, coitadinhos, não sei o quê, que está a tornar as pessoas, de facto, frustradas, no fundo, com este tipo de atitude, e é isso que depois se expressa neste tipo de partidos. João, como é que tu olhas para estas muito manifestações? Muito diferente daquilo que vê o Vasco. O problema nesta reunião que ocorreu reunindo gente ligada a movimentos de extrema-direita, ao cadastro alemão, que é fundamental neste aspecto. 2, aquilo que esteve em discussão foi Tu não sabes. Que retirar a nacionalidade a pessoas que têm a nacionalidade alemã, por elas, genericamente, a ideia tem a ver não aderirem aos valores que definem a essência da nação alemã. Mas agora vamos... Desculpa, deixa-me uma coisa. Eu volto a fazer a pergunta. Estamos a falar de pessoas que têm apenas a nacionalidade alemã ou que têm várias nacionalidades? Estamos a falar de pessoas com nacionalidade alemã. Estamos a falar de retirar a nacionalidade a pessoas que são cidadãos alemães. Nacionalizados. Ora, nós agora vamos pôr os números nisto. A Alemanha tem 84 milhões de habitantes. Tem 13,4 milhões de residentes que não têm nacionalidade alemã. Aqui vamos já retirar 1 milhão de pessoas que são refugiados ucranianos e que não se sabe o que será o seu futuro, se ficarão no país, se irão requerer a nacionalidade alemã ou não. Depois temos 5 milhões de pessoas que são cidadãos da União Europeia e que não têm, obviamente, de requerer nacionalidade alemã, caso não seja do seu interesse. O que aconteceu, entretanto, foi que foram aprovadas 2 leis fundamentais por parte do Parlamento alemão. Tem a ver com um processo que expedita, que facilita aquilo que é a deportação de candidatos a asilo que ou cometeram crimes ou apresentaram documentos falsos, e é algo aqui que não merece discussão de maior. Pessoas que são candidatas a asilo político ou que estão em situação de ilegalidade têm de ser repatriadas, caso os seus países de origem ofereçam condições, ou têm de ser expulsas do país de outra forma. A segunda lei, que é a mais importante de todas, veio finalmente resolver, pelo menos no papel, aquilo que é um grave problema alemão. É que a Alemanha tem uma taxa de naturalização bastante inferior aos demais países da União Europeia. E foram agora facilitadas pela coligação governamental estas condições para adquirir a nacionalidade alemã. Ou seja, baixou o tempo de residência permanente para 5 anos, eram 8, passou para 5 anos, e em alguns casos pode ser ainda reduzido para 3, em situações muito especiais. Outro aspecto fundamental tem a ver com filho, filha de um residente legal na Alemanha que lá esteja há mais de 5 anos ou há 5 anos obter a nacionalidade alemã, e ainda a aceitação, naturalmente, do critério da dupla nacionalidade. Portanto, isto vai facilitar aquilo que é a naturalização de pessoas que reúnam estas condições e que estejam interessadas para tal. Depois há 2 questões diferentes. Uma tem a ver com a migração, que
há um fenómeno global e que se manifesta de diversas formas na União Europeia e no caso particular da Alemanha, e o outro que tem a ver com a integração cultural destes imigrantes. Eu concordo com o Vasco quando o Vasco diz que não se pode falar destas coisas da migração e imigração para diversos países, como é o caso de Portugal, como se fosse portas abertas, entram todos e por aí fora. Não, nem sequer se pode falar, como é apresentado agora, no sentido que os imigrantes dão lucro para a segurança social. Isto não é maneira de ver as coisas do ponto de vista global das questões das migrações. Porque uma coisa é nós termos necessidade de pessoas que imigrem para Portugal para preencher aquilo que são falhas na nossa área da mão de obra, porque nós temos problemas demográficos complexos, temos uma baixa natalidade e temos uma forte imigração, sobretudo das camadas mais jovens e mais qualificadas. Outra coisa é quando se processa depois, e é um processo que é normal nos processos de migração, quando há o ajuntamento familiar, ou seja, quando para além do imigrante que está a trabalhar e a descontar para a segurança social, como se gosta de dizer em Portugal, vem o resto da família. Aí a situação começa a mudar um pouco. Porquê? O perfil da migração começa a mudar. Nós temos gente que não vai trabalhar, que vai se integrar no círculo familiar, poderá trabalhar em part-time, que irá cuidar dos filhos e os filhos que irão crescer e que irão para a escola. Essas comunidades poderão ou não integrar-se bem nessas sociedades. Aí varia. E obviamente que há níveis. Há o momento em que, quando essas comunidades representam 5, 7 ou 8% da população, em regra não há graves problemas se essas comunidades não cultivarem valores hostis àquilo que é do país de recepção. Se esse número aumentar muito, aí sim, aí começam a ocorrer problemas. Na Alemanha, tudo isto é muito mais grave, primeiro por causa daquilo que foi vendido nos anos 50 com a história dos trabalhadores convidados que levou à grande migração de turcos e curdos para a Alemanha, numa segunda fase gente dos Balcãs, e o imigrante 1 milhão na altura foi um português também. Jugoslávia, e temos o imigrante 1 milhão, que era um imigrante português. Justamente para não ser um turco, na verdade. A história bem contada teria de ser... Aí não me aventuro, porque não tenho dados, não tenho conhecimento sobre isso. Mas este é basicamente o quadro para a Alemanha. E a Alemanha tem esta capacidade de mobilização, por causa daquilo que o Vasco chama a narrativa antifascista, que foi efetiva. Ela mobilizou-se. Mas há um fenómeno curioso, é que 10 dias depois das manifestações surge mais uma sondagem do Instituto Alemão dos Mais Reputados, da Força, e o que é que indicou? Caiu um pontinho a alternativa pela Alemanha. Agora está nos 20% das intenções de voto. Estas sondagens, se elas se confirmarem, os partidos alemães que construíram a chamada cerca sanitária à volta da AfD serão obrigados a derrubá-la? Deixa-me ir aqui ao que o João... Estavas a concordar? Não, estou a concordar porque o que o João diz é relativamente pacífico. Quer dizer, temos de selecionar a imigração. Essa imigração deverá ser direcionada para as necessidades que o país tem. É útil que essa imigração seja em famílias e não estes jovens entre os 18 e os 26 anos que a gente vê no Martim Muniz e não sei o quê. Por isso há esta discussão toda. Portanto, tudo isto é pacífico. Também concordo que não se pode falar como hoje em dia faz a esquerda. Quer dizer, que é uma a questão da imigração dar lucro. Disparatado, Quer dizer, pagam para a segurança social, dão lucro. Bem, mas se a gente quiser, desde logo eu acho que isso é uma forma absolutamente aberrante de olhar para o problema e para as pessoas. Mas se quiserem fazer... É uma forma também de combater aquela ideia de que os imigrantes estão a viver à conta de subsídios. É degradante é ofensivo para o país. Mas mesmo que fosse verdade, quer dizer, este número... É verdade. Não é. Por uma razão muito simples. Quando a gente diz dão lucro ou não dão lucro, entre aspas,
é preciso contabilizar tudo, porque estas pessoas também usam os serviços de saúde, os filhos vão para as escolas públicas, quer dizer... Pouco ainda. Portanto, os descontos são maiores do que a despesa, porque ainda não há essa... Ainda não há essa carga familiar, carga num sentido neutro. João, eu não sei se poupam. Eu acho a discussão disparatada, sobretudo colocada assim nestes termos. Sim, contribuem para a segurança social. É disparatado limitá-la a isso. É absurdo e não é o problema. Quer dizer, o desconforto que os portugueses sentem com a imigração não parece ser por esta razão, não é? Parece-me ser por outras razões e é preciso, a meu ver, discuti-las e ando a dizer isso há anos. Agora, na Alemanha, de facto, o que o João disse, quer dizer, eu acho bem que haja um processo acelerado na naturalização, da concessão de cidadania, naqueles casos em que o Estado, efetivamente, as autoridades, investigaram as pessoas. Quer dizer, não é esse o problema. O problema, mais uma vez, é o que é que se faz com aquela gente que vai para o país e depois comete crimes depois de estarem nacionalizados. Quer dizer, essa é que é a pergunta aqui que me parece ser a principal. E, alegadamente, foi isso que aconteceu naquela reunião. Portanto, aliás, estava lá presente pelo menos um deputado da CDU que disse exatamente isto. Não se foi lá, não é? Falar de deportações em massa, nada disto. Quer dizer, uma coisa muito simples. Pessoas que cometem crimes ou que não se conseguem inserir têm o direito de estar no país, sim ou não, mesmo depois de serem nacionalizados. Acho isto uma discussão perfeitamente razoável. Não vejo o que é que isto tem a ver com o fascismo, não vejo o que é que isto tem a ver com a pesada herança alemã, não vejo nada disso. E é por essa razão que a CDU tem apoio. Aliás, a CDU também crescentemente tem uma posição sobre a imigração parecida com a AfD. Mas também à esquerda começa a haver este posicionamento. O novo partido, não é? As duas cisões, é porque nós tivemos este ano já a formação de dois partidos. Um do lado da extrema-direita, da CDU, e outro do lado do partido de esquerda, acho que é o mais interessante. Que é interessante. Que é o mais interessante. Porque tem estas posições. Exatamente. Aqui dou razão. Portanto, não se pode dizer sequer que isto é um problema da direita alemã. Não. Há muita gente à esquerda, aliás, há um partido à esquerda, à extrema esquerda, que tem estas preocupações. E, portanto, não parece nada produtivo continuar a ter a discussão, a imigração baseada nestes chavões e nestas manifestações, nestas coisas. Agora, há uma coisa que eu acho interessante sobre a AfD, não é? A AfD, esta semana, veio dizer que estaria eventualmente preparada para fazer um referendo sobre a União Europeia. Caso que não houvesse... Já lá ia a seguir, mas... Muito bem, eu antecipei-te. E a ideia é que se não houvesse reforma institucional, nomeadamente um decréscimo, uma diminuição do poder da Comissão Europeia, que depois era possível fazer um referendo sobre a retirada da Alemanha. E isto é curioso porquê? Porque as sondagens também nos indicam que cerca de 85% a 90%, 87% ou o que é ali nos 80 e tais, dos alemães são contra. E, portanto, como eu não tenho que estas pessoas sejam estúpidas, da AfD sejam estúpidas, a interrogação é, sabendo eles que há um esmagador apoio à União Europeia, então é exatamente porque é que falam desta eventualidade. Bom, eu acho que é relativamente simples, porque se começarmos a ver os problemas que são apontados para a AfD e onde vai buscar votos, não é? Das pessoas saturadas com a política de imigração, os problemas da transição energética e o que é que isso implica, por exemplo, para os agricultores que andam nestas manifestações. Nós começamos a perceber que a fonte de muitos desses problemas são decisões europeias. E, portanto, o que eu acho que a AfD vai querer fazer, obviamente, é ligar os problemas com as decisões europeias e depois dizer uma coisa muito simples: para que possamos superar estes problemas é preciso recuperar soberania. Portanto, na prática é aquilo que aconteceu no Brexit, não é? Portanto, eu não me parece que necessariamente haverá uma
um referendo, mas isto é importante na medida em que a União Europeia, pelo menos junto dos partidos políticos, deixou de ser a vaca sagrada que tem sido nos últimos 70 anos. Isto é uma forma de minar também a confiança nas instituições europeias, ainda por cima que a AfD presume que possa ter um grande resultado nas eleições que aí vêm? Porque nós estamos a esquecer-nos que o peso da Alemanha nas decisões da União Europeia é muito superior àquilo que é o seu próprio peso como economia e peso demográfico, coisa que parece desvirtuada nestas elucubrações por parte da extrema-direita alemã. Agora, nós ficamos pelos números. Os números são apenas intenções de voto declaradas neste momento. O que é que nós temos? Temos os tais 20% desta semana para a alternativa para a Alemanha. Temos ainda a CDU à frente como o partido mais votado com 31%. E depois temos o conjunto dos três partidos que formam a coligação governamental com 32%. E como referiste no início do debate, mantém-se ainda a situação em que todos eles, desde os socialistas, os liberais e os verdes, valem menos em termos de intenção de voto do que a própria AfD. Tivemos as duas cisões que se verificaram, uma a partir de uma facção dos democratas cristãos, que deu agora origem a um novo partido, o Partido dos Valores, liderado por um antigo chefe dos serviços de informação internas que foi demitido pela chanceler Angela Merkel em 2018, e depois outra cisão no partido de esquerda, com um partido que agora parece quase unipessoal, da Sarah Wagenknecht. Ora, nós temos as eleições europeias e depois temos três eleições que se calhar ainda vão ser mais importantes do ponto de vista interno na Alemanha, que são três eleições no mês de setembro em estados da antiga Alemanha do Leste, a antiga RDA, que são na Saxónia, na Turíngia e em Brandenburgo. Teremos só as eleições, se não ocorrer nada até lá, em 2025, as eleições gerais. E temos, de facto, este virar à direita por parte da Alemanha, não só pelas questões de migração. As questões de migração são questões que se tornaram extremamente virulentas na Alemanha, depois da decisão unilateral de Angela Merkel de forçar os seus parceiros europeus do centro e do leste europeu a abrirem portas aos imigrantes que, via Turquia, vinham sobretudo de países como a Síria, como o Iraque, como o Afeganistão. Elas tornaram-se mais virulentas por causa disso, por causa da contestação que é a maior em relação às políticas de Erdogan na Turquia e a maneira como a comunidade turca, mas não a curda, na Alemanha reage a esse tipo de situações de confronto que Erdogan, quando é conveniente, cultiva. Isso cria uma situação de tensão que favorece necessariamente a extrema-direita. E é isso que chama a atenção este tipo de manifestações. É porque estas manifestações de rua, apesar de terem sido muito concorridas e de terem contado com o apoio dos partidos da coligação governamental e inclusivamente de muitos elementos da CDU, são um bocado como um autoconforto, porque a mobilização é grande, chama a atenção para o problema, mas o problema persiste e o avanço e a consolidação de grupos de extrema-direita, e o qualificativo extrema-direita aqui aplica-se de forma justa, é cada vez maior. E isto vai implicar as alterações com as eleições europeias dos equilíbrios no Parlamento Europeu, porque a situação na Áustria tende também para esse lado. Na Holanda temos uma situação dúbia, que não há hipótese de formação de governo depois dos resultados das últimas eleições. A França é aquilo que sabemos, um país em forte impasse, quase que à espera que Marine Le Pen venha um dia a ser finalmente presidente. E Portugal é o que se vê. É também uma tentação, só que
A AfD está de algum modo consolidada, sobretudo naquilo que são os Estados da antiga Alemanha democrática. Isto tem a ver com a própria história da divisão da Alemanha e a maneira como funcionou a ditadura comunista e durante aquele período até à queda do muro. Em Portugal, nós não temos esse tipo de situação, não é comparável com a da França ou com a da Alemanha, porque temos uma extrema-direita que está ainda na fase disruptiva, ou seja, está na fase de contestação apenas ao sistema, de tentar levar, atrair tudo o que é descontente, porque há muitas razões para o descontentamento. Temos a maneira como funciona o sistema de justiça, as suspeitas sobre corrupção, sobretudo a nível das instituições políticas e de muitas grandes empresas. Isso é uma fase disruptiva da política. Depois, como ela se vai consolidar, nós temos de olhar para outros exemplos. Temos exemplos no centro da Europa, mas de países que fizeram a transição do comunismo de uma forma recente, e neste caso integra-se um pouco a própria Alemanha, e temos países onde a situação se tornou muito mais sólida, como a França. Provavelmente nós temos de olhar mais para o lado da França para ver como evolui este tipo de contestação e de disrupção eleitoral e como ela se poderá ou não consolidar, do que para outros casos que podiam à partida ser semelhantes aos nossos ou parecer como os nossos, como por exemplo a Alemanha ou a Grécia. Mas isto é apenas uma ideia muito genérica. Querias acrescentar só uma quer coisa? dizer uma palavra sobre Antes Portugal. de mudarmos de tema? Se me é permitido. Sempre permitido. Vamos lá ver. O João diz que o Chega está numa fase disruptiva. Quer dizer, quando começarem a fazer política a sério, não quero imaginar o que é que será, porque esta fase disruptiva já vai provavelmente entre os 15% e os 20% do eleitorado. Disruptivo porque eles são a partir da ruptura com o sistema de contestar o apanha-tudo. O Chega existe aqui há 3 ou 4 anos e tem estas intenções de voto que são conhecidas. Quando ainda era possível fazer qualquer coisa sobre o surgimento do Chega, a chamada esquerda moderada, não é, teve a ideia genial de que era necessário construir uma cerca sanitária à volta do Chega. Este foi o pecado original, este foi o erro, porque estas pessoas da chamada direita moderada ignoraram as preocupações das pessoas que votavam no Chega e, portanto, se há alguém que precisa ser responsabilizado é, obviamente, essas pessoas, incluindo a atual liderança do PSD e do CDS, que adotaram esta estratégia, que estava errada, que não funcionou em nenhum lugar e bastava olhar para as experiências dos restantes países europeus para perceber que não é assim que se pode conter o surgimento deste tipo de Funcionou em alguns lugares da Grécia com a maneira como os neonazis e outros partidos de extrema-direita tiveram períodos de alta... Neonazis, o Chega não é um partido neonazi. Eu estou a falar da Grécia, por exemplo, onde uma estratégia de contenção, quer da direita, mas estás a comparar maçãs com tangerinas. Porque onde há partidos como o Chega, não é, que são partidos de protesto, populistas, etc. Não estamos aqui a falar de neonazis, como a Golden Dome, essa coisa na Grécia, não é? Onde há partidos desta natureza, os partidos, digamos, da direita moderada tinham de ter juízo e tinham, sobretudo, de oferecer soluções e credibilidade. Nada disso fizeram. Mudando de tema para a Coreia do Norte, num discurso na Assembleia Popular Suprema, o Parlamento norte-coreano, Kim Jong-un disse que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são inimigos, não compatriotas. 대한민국이라는 최대의 적국이 우리의 가장 가까운 이웃에 병전하고 있는 특수한 환경과 미국 놈들이 주도하에 군사적 긴장 격화로 지역 정세의 불안정성이 증대되고 있는 현실을 냉철하게 고찰해보면 Kim Jong-un disse mesmo que a possibilidade de uma guerra aumentou drasticamente e que a reunificação deixou de ser possível, uma vez que Seul procura o colapso do regime norte-coreano e a unificação por absorção. Bom, que significado têm estas palavras? Que interpretação é que podemos fazer delas?
que o regime está a viver dias complicados, acho eu. Porquê? Uma razão muito simples, quer dizer, os números mais recentes... Ele há pouco, ontem ou hoje, que estamos a gravar, na quinta-feira, reconheceu que a situação económica do país não é a melhor e que o governo não consegue... Eu ia dizer, agora vou ser como o João e vou dar números. São precisos para o caso da Coreia do Norte. Os números que eu tenho, quer dizer, os mais recentes são de 2018 e 2019, não sei se tu tens coisas mais recentes, mas... nesses 2 anos houve em 2018 uma contração, crescimento negativo de 4,1% e depois de 2019 4,5%. Não é? Portanto, estamos aqui a falar em 2 anos, não é, de um empobrecimento de 10% da Coreia do Norte, que por si já era uma economia extremamente vulnerável, uma economia muito pobre. Que aliás teve os problemas que são conhecidos, com a fome, onde aparentemente morreram à volta de 1 milhão de pessoas uns anos antes, uma década antes. Bom, isto é o primeiro problema. Esse decréscimo, o que é que fez? Fez com que a Coreia do Norte se tornasse mais dependente da China. Não é? E a China, durante estes anos todos, tem exercido um efeito moderador sobre a Coreia do Norte. Portanto, à medida que a Coreia do Norte se tornava mais dependente, a China tinha mais capacidade de controlar o regime. Bom, depois da guerra da Ucrânia, o que é que aconteceu? A Coreia do Norte virou-se para a Rússia e está... aliás, acho que já falámos disso há uns meses atrás, quando houve a tal cimeira com o Putin. Mas o que é que isto significa? Significa que a Coreia do Norte está a tentar ganhar campo de manobra estratégico e, por isso, aproxima-se à Rússia. Isto para a China, que é uma chatice, mas enfim. Agora, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que houve uma alteração significativa na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, durante anos, com o presidente Moon, tinha uma política que, aliás, Trump até colaborou nisso, que era esta ideia de tentar absorver, de reformar o regime de Kim Jong-un, de modo a um prazo, não é? A garantir a reintegração, ou a unificação, melhor dizendo, da península. O que aconteceu na Coreia do Sul é que essa ideia de reunificação também ela se desfez. E, portanto, eu acho que o ditador norte-coreano, olhando para tudo o que estava a acontecer à volta, portanto, com a China, com a Rússia, após a Ucrânia e com a Coreia do Sul, e diga-se que os Estados Unidos também não estão particularmente interessados nestes problemas, têm outras chatices, a Crimeia, etc. A Crimeia, Gaza e a Ucrânia, e decidiu que a forma melhor que tinha de aumentar a sua autonomia estratégica era investir agora nestes testes e numa retórica completamente bélica. Isto para dizer o quê? Acho que o regime está a tentar, mais uma vez, aumentar o seu campo de atuação. Não creio que haverá uma guerra, não é isso, a meu ver, que o regime pretende, mas é uma situação perigosa, invariavelmente, como estas situações tendem a ser. Agora, não acho que se deva dramatizar. João, também concordas que a guerra não é inevitável? A guerra na Península Coreana é inevitável, em certo sentido, dado que, como Kim Jong-un acabou de afirmar na reunião que houve na Assembleia Popular no final do ano passado, aquilo que era a política de eventual absorção do Sul do ponto de vista do regime de Pyongyang deixou de fazer sentido, não é praticável, segundo Kim Jong-un, o que é obviamente verdade, e no Sul já se tinha chegado também a essa conclusão, que a possibilidade de absorver o Norte por via pacífica também não é viável,
que tal só será possível quando o regime se desmoronar de alguma forma, que não por via de guerra. Agora, aqui a grande novidade é que, pela primeira vez, dois académicos muito reputados, no círculo muito restrito de especialistas em Coreia do Norte, e estamos a falar de especialistas a sério, pessoas que estudam estes assuntos há dezenas de anos, que falam as línguas e por aí fora, num blog muito conhecido no setor e que é seguido pela maior parte das pessoas, enfim, que tentam perceber minimamente o que é que se passa na Coreia do Norte, publicaram um comentário em que afirmaram que sim, de facto, Kim Jong-un tomou uma nova opção estratégica e esta opção estratégica é a opção pela guerra. E, a partir daí, desencadeou-se neste pequeno círculo académico e político uma grande discussão que passou para a grande comunicação social e que deu aço também àquilo que foi um aumento de retórica por parte do Sul. Sendo a que nós agora estamos neste tipo de situação que é o do impasse perfeito na Península Coreana. Já por diversas vezes, por erros de cálculo, há cerca de 10 anos, por exemplo, que houve um risco, mas um risco quase imediato, de eclosão de conflitos militares diretos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Agora, hoje em dia, a ideia que existe, que é a ideia mais moderada entre os especialistas, no sentido de menos apocalíptica, é de que é muito possível que a Coreia do Norte venha a intensificar uma série de ações militares que habitualmente são designadas como provocações, como o bombardeamento de ilhas que são contestadas entre Seul e Pyongyang, algum eventual atentado terrorista, prática que tinha sido abandonada com o novo regime, praticamente há 20 anos que a Coreia do Norte abandonou a prática de atentados terroristas sistemáticos contra a Coreia do Sul, e é esta área de impasse em que surge também esta característica nova de, uma vez mais, a Coreia do Norte considerar que tem hipótese de jogar com Pequim para neutralizar Moscovo e Moscovo para neutralizar Pequim, enquanto aguarda aquilo que possa vir a acontecer em função das eleições na Alemanha, que temos esta situação, que é uma situação daquelas em que pode descambar sempre a qualquer momento por um erro de cálculo de qualquer das partes. Nem russos nem chineses têm interesse em que esta situação chegue a vias de facto. Mas o problema na Coreia do Norte e na Coreia do Sul é que nós temos duas coisas com tendência a esquecer. Primeiro, não há tratado de paz. Tecnicamente, os dois Estados encontram-se em guerra. Portanto, o que há de novo da parte do Norte é ter reafirmado esse estado de guerra e abandonar de vez aquilo que era a opção pela reunificação, que tem um efeito de mobilização interna, ou seja, há uma maior justificação para um reforço, se tal é necessário, da repressão de todo e qualquer contacto com a Coreia do Sul. Isto é um aspecto, e se calhar talvez um dos aspectos mais importantes. Mas a ideia de que a situação pode descambar a qualquer momento é de facto aquela variável que nós não temos noção, e nem a noção de que a Coreia do Norte é e considera-se invulnerável porque tem capacidade de dissuasão nuclear. É que Seul está a 40 km da fronteira. Ou seja, não há nenhuma profundidade estratégica, nem num Estado nem no outro, que permita resistir sem ser com fortíssimas baixas, tal como aconteceu durante a Guerra Civil. E supostamente foram testados um novo míssil que pode alcançar Seul sem ser detectado. Que não só o Seul, como já território norte-americano, em Guam e no Havaí. Portanto, isso era algo que já vinha do passado, que enfim, está a capacidade de militar da Coreia do Norte nesse sentido é cada vez maior e, sobretudo, é cada vez tecnicamente mais precisa a capacidade desse tipo de mísseis. Se ele já dispõe de submarinos com capacidade de lançar mísseis com cargas nucleares, com ogivas nucleares, é duvidoso. Eles reclamam isso, mas isso é duvidoso, mas também é irrelevante para o caso. O facto é que
qualquer confronto militar, qualquer situação em que descampe para o lado da guerra é insustentável para a aliança da Coreia do Sul, do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália e por acrescento das democracias ocidentais, porque é uma guerra que será mortífera como nós não assistimos nos últimos anos, porque envolverá bombas atómicas por parte do arsenal coreano, será o suicídio do regime coreano, mas à custa da destruição também da Coreia do Sul. É isso que está em cima da mesa sempre. A minha ideia é um bocadinho diferente. Só para terminar, antes de passarmos às sugestões. Mas não partilho desta ideia da inevitabilidade da guerra. Vamos lá ver. Eu também li esta análise destes especialistas, mas também outros especialistas. Exato. Desencadeou uma grande teve discussão. no NSC americano, diz o contrário. Mas, de qualquer forma, quer dizer, aqui a analogia o argumento é que, tal como Kim Il-sung procurou a aliança com Stalin, e Stalin estava cético, não sei o quê, desencadeou a guerra em 1950. Vamos lá ver, o que eu acho que é diferente, e daí essa guerra de 1950, iniciada pela Coreia do Norte, era uma guerra para unificar a península. Numa altura, não é, em que o regime da Coreia do Norte era extremamente poderoso e a Coreia do Sul era um país do quarto mundo, pobre, não sei o quê. A justificação, e ainda hoje se chama assim, é a Grande Guerra da Reunificação. O facto da Coreia do Norte agora ter abandonado, e é o significado dessa revisão constitucional, abandonado esse objetivo, a meu ver, confirma o status quo. Agora, é um status quo permanente para sempre? Não. Mas não leva necessariamente à guerra, porque o que vai acontecer naquela região nos próximos 20, 30, 40 anos é uma coisa muito simples, não é? É que terá de haver a reconfiguração das alianças e da estrutura de segurança. Portanto, o surgimento da China e o reposicionamento dos Estados Unidos vai fazer com que a configuração de segurança tenha de aumentar. E é nesse sentido que eu acho que o regime provavelmente hoje pensa que é possível preservar a existência de dois Estados que são efetivamente duas realidades históricas e culturais depois deste tempo todo. E, portanto, o pressuposto da inevitabilidade da guerra é que há vontade de reunificar, ou, em alternativa, necessidade de reunificar. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o colapso do regime da Coreia do Norte, os refugiados, etc., obrigaria, não é, a Coreia do Sul a fazer o que a Alemanha fez em 1991. Não me parece que isso venha a acontecer, porque o que aconteceu na Alemanha resultou de várias coisas, entre elas o abandono do seu aliado soviético. Isso não me parece que esteja a acontecer. Antes, pelo contrário, Kim Jong-un quer flexibilizar as suas alianças, daí esta viragem. Mas isto é enfim, quer dizer, eu aceito perfeitamente a posição do João. Acho que é uma maneira de olhar para as coisas. Sim, pode-se ver das duas maneiras. Pode-se ver das duas maneiras, perfeitamente. Vamos passar às sugestões, Vasco, já que estás com a mão na massa. Trouxe aqui, eu hoje estou a dizer muito não sei porquê, é por a influência dos meus filhos. Trouxe aqui um livro muito interessante que ganhou o Booker Prize em 2023. O Booker, como saberão, é o prémio literário mais importante britânico e provavelmente o mais importante mundial depois do Nobel. Este livro é muito interessante, chama-se Prophet Song, do Paul Lynch. Agradeço ao meu filho que me ofereceu, então, meu filho João, já agora. E é um livro, não sendo de ficção científica, é um livro distópico. É sobre o colapso. A Irlanda está no colapso, está a caminhar para um regime totalitário, e é a tentativa de uma família resistir, manter-se junta no meio do colapso da violência. E o que é interessante é que este livro foi publicado pouco antes
daquelas cenas de violência que ocorreram na Irlanda há coisa de 2 meses, não foi? Coisa assim. Portanto, muito bem escrito. Aliás, os vencedores do Booker, de uma forma geral, valem sempre ser lidos, vale a pena sempre lê-los. João? Eu faço uma sugestão que creio que é um retrato da degradação que existe das instituições públicas em Portugal. Trata-se da reedição de uma biografia de Vasco da Gama. É um livro de Sanjay Subramanian. Ele é um historiador muito conhecido, com grande reputação internacional, que escreveu um livro que fez época, marcou época, chamado A Carreira e a Lenda de Vasco da Gama. Ele foi traduzido em português e editado em 1998 pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Este livro de Sanjay Subramanian é um livro notável, é a melhor biografia que existe de Vasco da Gama e daquilo que é o período inicial da presença portuguesa no Índico. Ora, este ano celebra-se no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, 500 anos da morte de Vasco da Gama em Coxim. Estamos como com Camões, ou se esqueceram, ou não orçamentaram, não há nada para o assunto. Foi uma iniciativa de uma editora privada, das edições Saída de Emergência, para reeditar este livro, que da parte do Estado, ainda bem, é bom sinal, é sinal que há boas editoras e há editoras que estão com o olho e com a atenção para fazerem esta reedição, como fez a Saída de Emergência. Mas o que é dramático é, então, as nossas universidades, onde se faz excelente trabalho, aliás, de investigação sobre estas matérias, o Instituto Camões, os governos e as oposições que bradam tanto sobre os valores portugueses, o Presidente da República, que passa a vida a dizer que nós somos os melhores do mundo e por aí fora, deixam cair assim, no esquecimento, os 500 anos da morte de Vasco da Gama. Não é assinalado num sentido patrioteiro. Aliás, o livro da Sanjay Subramanian é tudo menos, é um livro que desmonta precisamente tudo o que foi séculos de propaganda sobre a presença portuguesa no Oriente, a expansão do cristianismo e por aí fora. Mas o que é dramático é isto, é um vazio a nível de valores, de interesses. Temos a Ponte Vasco da Gama, fez uma grande feijoada com a Ponte Vasco da Gama, mas depois, naquilo que são coisas que, efemérides, que podem e devem ser aproveitadas para algumas manifestações culturais e discussões políticas, o que quiserem, deixam-se caem no vazio. E é por isso que eu chamo a atenção para esta reedição, tem um novo prefácio, aliás, de Sanjay Subramanian, da biografia de Vasco da Gama pelas edições Saída de Emergência. Mas o Vasco tem uma objeção a fazer? Não, é um comentário... Não tenho objeção nenhuma, acho a tua sugestão fantástica. Agora, eu não acho que seja por acaso. Quer dizer, vamos lá ver, há uma febre de comemorações em volta do 25 de Abril que dura anos. Portanto, eu acho que isto é de propósito. E isto é de propósito porque numa altura em que o pós-colonialismo e esta coisa toda, não é? Quer dizer, o genocídio do Vasco da Gama e do Pedro Alves Cabral, etc., tudo isto se generaliza, eu acho que isto foi deliberado, ignorar tanto Camões, mas sobretudo Vasco da Gama. Aliás, de Vasco da Gama, só uma coisa, é preciso lembrar que quando Portugal tentou associar a Índia em 1998 às comemorações da chegada de Vasco da Gama a Calcuta, da esquadra de Vasco da Gama a Calcuta, houve um falhanço, houve excelentes iniciativas cá em Portugal, houve coisas que foram feitas entre Portugal e Goa, a Fundação Oriente, a Fundação Carlos Gulbenkian, mas aquilo que era a ideia de comemoração conjunta entre portugueses e indianos, o lado indiano não, e com as suas razões e justas, não se associou a esse tipo de comemorações. Isso não terá pesado agora para a decisão. É o ano de 3 grandes comemorações, o 25 de Abril, Camões e Vasco da Gama, só que Camões e Vasco da Gama de facto caíram. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre as novas armas para combater a dor crónica. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts, no canal do YouTube da Sábado e no site da Sábado. Obrigado por estar desse lado e até para a semana. Conselho de Segurança.